Olá, povo de Deus, sábado 18 de fevereiro de 2023, sexta semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 11, de 1 a 7, Marcos 9, de 2 a 13. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim, e por causa dela ele foi declarado justo. Pois Deus aprovou sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não mais foi encontrado porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé, é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Faz pouco tempo que refletimos sobre esse capítulo 11 da carta aos Hebreus, que começa com uma definição da fé, e essa fé é a motivação para os testemunhos dos ancestrais. A carta aos Hebreus quer ajudar os cristãos, sobretudo os vindos do judaísmo, a perseverar na fé. Apesar de se apelar para tantos testemunhos, o autor quer nos dizer que a perseverança cristã não é simples fidelidade ao passado, mas impulso corajoso em direção ao futuro, para Deus. A fé é dinamismo que impulsiona a humanidade a fazer a história. Possuindo a firme convicção da realidade de um mundo futuro melhor, a humanidade jamais se conforma com as estruturas pessoais e sociais existentes. Nunca as toma por definitivas e absolutas. Essa inconformidade o leva a romper as cadeias da falsa segurança no já pronto, para ser agente de novas formas de sociedade, e o impele a fazer de sua vida um processo sempre inacabado em busca da maturidade plena. O nosso texto de hoje menciona 3 justos, que encontramos na história das origens da humanidade, antes da vocação de Abraão: Abel, Enoque e Noé. Todos se tornaram herdeiros da justiça que se obtém pela fé, fruto da sua capacidade de ver para além do visível. A história das origens pretende ligar o Gênesis e os desenvolvimentos do pecado humano à graça de Deus que o previne e perdoa. Mas só quem sabe olhar mais além do que o aparente senhorio das forças do mal é uma pessoa de fé capaz de organizar a sua vida de modo criativo, aberto e solidário, isto é, capaz de viver na justiça. Marcos 9, 2 a 13. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui.
vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. O anúncio da cruz feito por Jesus tinha tudo para desanimar os discípulos, porque além de corrigir-lhes quanto ao messianismo triunfalista, havia-lhes dito que o seguimento incluía perseguição, até mesmo a cruz. A narrativa da transfiguração pode traduzir o efeito contrário, ou seja, ratificar de maneira forte e contundente que Jesus é o Messias, confirmado pelas testemunhas solenes, Moisés e Elias, e pela voz do Pai: Este é o meu Filho amado. Jesus está a caminho de Jerusalém, onde será provado até ao ponto de dar a vida. Era preciso fazer algo para que seus discípulos não desanimassem e enfrentassem com coragem o momento das provações mais difíceis. A narrativa da transfiguração apresenta os elementos típicos das teofanias: monte alto, glória, nuvem luminosa, tendas, voz. A presença de Moisés e de Elias confirmam que Jesus é o profeta definitivo, o Messias esperado. Jesus é a síntese da lei representada por Moisés e da profecia representada por Elias. Com a transfiguração, os discípulos podem ficar só com Jesus, pois não precisam mais nem de Moisés e nem de Elias. Porém, nada fácil para os discípulos era essa superação, pois mesmo escutando a voz que confirmava ser Jesus, o Filho amado do Pai, não conseguem acreditar que o Messias devia morrer e ressuscitar. Jesus tem de intervir para afirmar que Elias já veio na pessoa de João Batista e que já passou pelo sofrimento e pela morte, que são passagem obrigatória para quem pretende alcançar a glória. A transfiguração nos convida também a buscarmos uma vida transparente, transfigurada, para testemunharmos Jesus com nossos gestos e atitudes de quem tem fé, como foi definida na carta aos Hebreus, um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Essa posse antecipada do reino, acompanhada da convicção de que tudo que Jesus nos anunciou é verdadeiro, é a maneira de vivermos transfigurados. Um beijo no seu coração.